Olá, amigos do Dourados Web TV, estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito. E hoje, falando sobre um tema bastante palpitante, trouxemos aqui mais uma vez, já que a primeira gravação com ele foi muito proveitosa, o professor Renato de Aguiar Lima Pereira, professor de Direito Civil da Unigran, para falar sobre o tema de alimentos. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Mais uma vez, podendo voltar aqui, é uma grata satisfação. Ok, professor Renato, é muito comum nós escutarmos os programas de assistirmos em novelas, ou escutarmos pessoas falando, não, eu vou entrar quando está naquela briga ali na separação, pós-separação, eu vou entrar com uma ação, vou tomar todos os seus bens, você vai ter que pagar uma pensão milionária para mim. Como é que funciona isso, professor Renato? É assim mesmo, não é? Felipe, as novelas, os filmes, eles muitas vezes trazem aquilo que o povo quer ver, né? Que é para poder ter o Ibope. Não é, claro que não é dessa forma, mas algumas coisas realmente são verdadeiras, porque nós temos o direito de alimentos que é protegido pela nossa legislação e existe o dever alimentar entre as pessoas, entre marido e mulher, entre os pais e filhos, ascendentes, descendentes e irmãos. Então nós temos o sistema adotado pelo nosso Código Civil, ele traz o dever alimentar entre pais e filhos reciprocamente, ou seja, quem precisar pede para o outro, com o cônjuge, que aí sim marido e mulher, e o companheiro também, né, que se enquadra no mesmo grau do cônjuge, e os ascendentes e aí os irmãos. Então aqui o legislador ele traz também o dever alimentar dos irmãos, apenas dos irmãos, os primos, os tios, que lá no direito sucessório são herdeiros, aqui eles não contribuem. Então nós temos hoje a necessidade dos alimentos, aquele que precisar, ele pode buscar para os seus ascendentes, não havendo, ele pode buscar dos seus descendentes, maiores, claro, os filhos maiores, depois com o cônjuge e até mesmo os irmãos. E aí o direito de alimentos envolvendo o casal, que é o que realmente tem na separação, que hoje em dia não tem mais a separação, e sim o divórcio, né? Acabou a separação judicial. Muito embora existam alguns doutrinadores que ainda persistem, mas o divórcio judicial e a questão do alimentos. Então, algumas coisas que não são verdadeiras, que falam muito. A questão de se eu peguei você traindo, então você vai ter que me pagar uma pensão. Isso não existe. Isso não existe. Não tem punição em alimentos pela traição. Independente do motivo do divórcio, havendo a prova dos dois elementos básicos, que é a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem vai dar os alimentos, não importa se foi o causador, se ele foi a infidelidade, se foi algum dos outros deveres conjugais que foi violado, vai sempre haver o direito de alimentos para aquele que precisar daquele que tem condições. Então, assim, em resumo, pode ter sido até o cônjuge adúltero, que foi pego em adultério. Se ele tiver necessidade de alimentos e o outro cônjuge tiver possibilidade de pagar os alimentos... Então, Felipe, uma situação que é bastante comum. A mulher traindo, o marido... Cuidado com esses exemplos, hein, professor? Um exemplo mais comum, vamos dizer assim. A mulher traindo, o marido que tem a subsistência, ele que é o provedor. A mulher, no divórcio, ela, se for discutir a culpa, a culpada foi ela. Mas ela vai ter o direito, como ela não tem fonte de renda, a receber uma pensão para que ela tenha uma vida digna, independente dessa conduta dela ter sido de adultério ou não. Também vale ressaltar, Felipe, que esse fato aí pode fazer com que ela responda por uma ação lá na responsabilidade civil, o ato ilícito que ela causou em violar a infidelidade. Quebra uma regra do casamento. Mas não lhe tira o direito aos alimentos. Pode ela ser condenada numa eventual indenização pelo adultério, um dano moral para o marido, inclusive solidariamente com o cúmplice, mas com o Ricardão, com né, o Ricardão, assim. exatamente.
ou com a Maria Zona, né? Porque hoje em dia pode ser, porque hoje o adultério ele poderia ser independente do sexo. Né? Exato. Ambos responderão solidariamente por essa eventual indenização. O direito não tem preconceito nessa situação. Não tem preconceito, independente. Correto. Mas isso no direito obrigacional, que é lá na parte da responsabilidade civil extracontratual. Agora aqui no direito de família, no direito de alimentos, esse fato é irrelevante para o direito dela de alimentos. Professor, partindo agora, até para a gente encerrar, para o alimento dos filhos. O filho pode pedir o alimento de um avô? Você até já falou um pouco isso no início, ou de um tio. Como que funciona isso? Pode. Então, a regra sempre, Felipe, como eu disse no início, é os filhos e os pais. Então, o filho, o primeiro provedor são os seus pais. E aí, os pais, tanto a mulher quanto o marido, ambos têm o dever de prestar os alimentos para o filho. Mas muitas vezes os pais não têm condições. E aí segue a ordem dos ascendentes. Então é quando são chamados para essa responsabilidade os avós. E aí os avós também, ambos os avós, tanto os paternos quanto os maternos, têm a mesma responsabilidade, podendo, caso um seja acionado sozinho, chamar os outros avós para que possa responder também. Não tendo condições nenhum dos avós, aí nós passamos para os descendentes, caso exista algum filho deste que tenha condições, que está necessitando os alimentos, algum filho maior também pode ser. Por isso que a gente fala que pais e filhos têm os deveres recíprocos, que da mesma forma que o filho está precisando, o pai pode vir a precisar também. E aí, não tendo condições, não tendo filhos ou não tendo condições, os filhos, aí ele pode ir até os irmãos. Até os irmãos. Até os irmãos apenas, os tios aqui. Não então, entra. Se você tiver um tio rico, ele infelizmente ele não vai suprir os seus alimentos caso você os necessite. Mas você pode ser herdeiro do tio rico. Pode, se ele dependendo fizer, da situação. Como a gente falou lá naquele outro programa, sim. Se ele, na disposição dos bens dele, em testamento, 50% que ele tem, se ele quiser, ele pode dispor para qualquer pessoa, inclusive no testamento, e se não tiver outros herdeiros, e aí vem descendentes, ascendentes, cônjuge, aí você, colateral do 4º grau, você seria herdeiro também. Mas você pode convencê-lo, já que ele tem filhos, a colocar no testamento que você tem 50%, é livre para ele dispor para quem quiser. Tá certo. Professor Renato, muito obrigado pela sua presença neste programa mais uma vez, foi muito esclarecedor. E a você, nosso amigo internauta, um forte abraço e até o nosso próximo programa. Um abraço. Obrigado, Felipe. Um abraço. Até mais.